Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Olha nós aqui novamente, Expresso Bytes na área. E lembra que nós comentamos com vocês que em 2026 teremos novidade? Olha aqui a nossa terceira, quarta, quinta, primeira, não sei, já foram tantas novidades que eu já perdi a conta. Mas estamos aqui. Expresso Bytes visita. E hoje estamos com uma pessoa fantástica aqui conosco. Estamos com Vinícius Pedro. Quem é o Vinícius? Você só vai saber depois da nossa vinheta. Ping! Roda! E aí, galera, tudo bem? Expresso Bytes na área. Eu, Mr. Moca. Ping Expresso E Barista Bytes. E hoje estamos aqui com uma figura excepcional, super bacana, que abriu o seu consultório para o Expresso Bytes Visita. Conosco está Vinícius Pedro. Quem é Vinícius Pedro? Quem é, Moca? E eu acho que vale a pena dizer que foi o primeiro. É a nossa primeira, então assim... Sim, Importante. primeira de uma série. Da onde? Você já vai saber. Estamos aqui com o Vinícius Pedro, psicólogo, psicanalista e há mais de 9 anos estudando a mente humana. Mas o que é mente humana? O que um psicólogo, um psicanalista tem a ver com o Expresso Bytes? Nós sabemos que a tecnologia tem transformado a cabeça das pessoas. E o Expresso Bytes oferece para você uma cafeteria completa. E é por isso que nós estamos aqui. Vini, muito obrigado por receber o Expresso Bytes aqui no seu consultório. Obrigado pela parceria e com certeza vai render essa conversa, hein? Tenho certeza que sim. Para mim é um prazer receber vocês aqui hoje. Valeu! E ó, só para você ter uma ideia de como vai ser essa conversa, conversando com o Vini aqui um pouquinho antes de entrarmos aí no ar, pedi para ele, Vini, qual a frase que representa o seu dia a dia, que representa você como um profissional? Olha a frase que ele me disse, hein? Dá uma olhada aí, pessoal. Se não posso dobrar os céus, moverei o inferno. Calma. Tem uma razão de ser essa frase, tá? Essa frase é de Dante, da Divina Comédia. Edição, coloca aqui embaixo para nós o que é, tá? E também Freud utilizou essa frase na abertura do seu livro sobre os sonhos. Então, prepare-se, que lá vem coisa boa. Vamos lá! A tecnologia ela tem evoluído muito rápido. Nós temos visto que grandes passos têm sido dados. Nós, da geração 40, 50, 60, vimos essa tecnologia toda mudar. E ela mudou muito, muito rápido. Mas será que nós temos evoluído junto? Ping, que visão técnica você pode trazer para nós, para esse momento que nós estamos vivendo aqui? Hoje o que acontece? Nós conseguimos prever o que o algoritmo trabalha com base nas nossas informações. Só que o que acontece? Nós não sabemos e não percebemos, na verdade, o que realmente ele consome. Então, algumas vezes, eu acredito, né, que ele acaba consumindo mais do que nós imaginamos. Entendi. Então, veja bem, o algoritmo ele dá aquela bagunçada, Isso. dá aquela mexida gostosa. E você, barista? Eu acho que cabe aqui uma frase de mamãe. Começou já, cedo. já começou, Ping, já começou as frases. Começou cedo Começou hoje. bem a conversa com o psicanalista falando de mamãe. Olha, o nosso... Registrado. Fala mais sobre mim do que sobre minha mãe, né? Já começou a terapia. Vinícius, Mas- todos os episódios ele cita a frase de mamãe. Você consegue dar uma... Mas você sabe que na faculdade a gente tinha bolado uma camiseta pra minha turma que era o rosto de Freud, escrito assim, e a mãe, vai bem? Viu? Tem mais a ver do que... Freud explica porque eu tenho tantas frases de mamãe. Mas cuidado com aquilo que você repete sem perceber, porque isso pode virar quem você é. Olha só, você viu, Ping? É, Veio preparada, Ping. Veio. Veio preparada a criança, hein? Bom, gente, vamos lá. Que tal a gente falar um pouquinho a respeito do inconsciente, né? Você sabe que o nosso dia a dia, as nossas ações são motivadas pelo nosso inconsciente e não pelo nosso consciente? Não é verdade, Vini? É verdade. Fiz a lição de casa, viu?
Para você que não sabe, estou estudando psicanálise. Ó, Mr. Moca também é cultura. Nós do Expresso Bytes, nós somos quase tudo, é incrível. Mas bem que verdadeiros diz- homens da Renascença. Mas quem trabalha com tecnologia, o Ping vai confirmar, dizem que a gente sabe um pouco de tudo mesmo. né? Sabe? É. E agora vamos ter um psicanalista também na equipe, é impressionante. Mas vamos lá. Vini, explica pra gente um pouco o que está acontecendo realmente com a mente humana, como que a mente humana tem interpretado na visão psicanalítica, na visão psicológica, todo esse movimento, a questão do inconsciente, a questão da repetição, estímulos digitais, como tem sido isso dentro da mente humana, da visão psicanalítica? Uhum. Olha, talvez a resposta inicial seja até um pouco anticlimática. Porque o que está acontecendo hoje na mente humana é o que sempre aconteceu. Né? A mente humana ela funciona a partir de certas lógicas. Né? Essas lógicas elas vão se adaptando a cada cultura e a cada tempo, mas elas respeitam ainda assim certos movimentos que vão acontecendo. Né? Hoje a gente vive um momento da tecnologia que certas coisas elas são exacerbadas, muito exacerbadas, e elas se tornaram muito visíveis. E conforme nos últimos anos a saúde mental ela foi se tornando cada vez mais exposta e conhecida pelas pessoas, né? Deixou de ser um estigma como era alguns anos atrás, né? Discutir a saúde mental porque você era louco. E assim, no sentido mais caricato da palavra, né? Estar triste ou ansioso não era razão para pensar em saúde mental ainda, né? E como se hoje se discute muito, a gente vê como a tecnologia ela vem influenciando, né? E expondo certas fragilidades do ser humano que antes passavam despercebidas. Né? Sim. No fim das contas, a gente vem notando mais, né? Com mais transparência, coisas que sempre estiveram lá. Né? Uhum. E ainda que exista uma impressão, muitas vezes, de que certas coisas estão se manifestando com mais Evidência. né? Uhum. Mas, na verdade, tem coisas que sempre estiveram lá de forma muito oculta e que hoje estão sendo vistas. Né? Vini, E o algoritmo ele acaba nos revelando muita coisa. aproveitando esse gancho que você colocou, fala-se muito hoje a respeito de burnout, ansiedade, depressão, né? Até uma pesquisa recente aí do Ministério da Saúde, que o INSS teve um aumento, se não me engano, de 54% no afastamento de pessoas com doenças psíquicas, né? Diretamente ligadas a burnout, ansiedade e depressão. Do ponto de vista psicanalítico, de que maneira, ou se há isso realmente, tá? De que maneira o uso excessivo de tecnologias, ou vamos dizer assim, o mau uso de certas tecnologias, um exemplo, a internet, ficar lá rodando a tela, realmente pode contribuir? Qual o grau de contribuição? Essas doenças, vamos dizer assim, realmente uma pessoa, eu sei que depende de um histórico, tá? De repente a pessoa já vem de um histórico familiar, algum problema familiar ou algum problema financeiro, que com a ajuda da tecnologia acaba desencadeando isso. Então, desse ponto de vista, a psicologia e a psicanálise explica, né? E se há realmente essa contribuição para que esse movimento ocorra na mente humana. Talvez até seja um bom momento para a gente colocar alguns pontos entre o que a gente vai falar aqui de psicologia e o que a gente vai falar de psicanálise, né? Porque essas perspectivas elas podem diferenciar. E a psicanálise eu vou trazer aqui e falar sobre, por exemplo, como que a gente trabalha dentro da clínica, né? Enquanto um método de aperfeiçoamento e, por que não dizer, de cura, apesar da gente não usar muito esse termo, mas certas coisas a gente pode olhar por um viés também da psicologia, né? E que vai abranger mais essa parte das neurociências, né? Então, olhando pelo aspecto da psicologia e da neurociência, é evidente que o uso de telas ele vai ter um efeito muito grande na forma como a pessoa interage com o mundo, com a sua rotina e tudo mais. O celular ele se tornou um ponto frequente nas nossas vidas, né? Os computadores já estavam dominando muito espaço quando os smartphones chegaram e se tornaram um elemento simbólico muito importante do nosso corpo. E quando os algoritmos ganharam força, né? Os algoritmos já são muito antigos, né? Mas eles se popularizaram há, sei lá, 10 anos atrás. Vocês vão saber melhor do que eu. E a gente, acho que vamos nos aprofundar nessa questão do algoritmo depois, mas existe um aspecto da atenção
de que você acaba treinando sua atenção em se satisfazer através de estímulos que são cada vez mais frequentes e rápidos, então você acostuma a assistir vídeos curtos, vai ser mais difícil para você, na teoria, manter a sua atenção diante de conteúdos mais densos e longos, né? Isso se nota, por exemplo, hoje em dia é muito comum que as pessoas tenham muita dificuldade em se sentar para assistir um filme inteiro. As pessoas elas têm que fazer uma pausa para mexer no celular, sabe? E quanto mais jovem, né, e mais inserido nessa realidade, mais normal isso é, né? Mas, por outro lado, é importante que a gente não demonize completamente a questão da tecnologia e desses usos. Por quê? Estamos salvos. Talvez não. Talvez não. Entendi. Talvez não. Por quê? Por que não demonizar a tecnologia? Porque nós não somos simplesmente vítimas. Existe, quando uma pessoa chega e nós percebemos, por exemplo, que essa pessoa está, sei lá, ela está com uma dependência mesmo, porque pode se formar um quadro análogo a uma dependência. Apesar de que raras vezes ele vai ser tratado assim na nossa sociedade, porque essa dependência ela é normalizada, é como o açúcar, né? Os senhores sabem que o açúcar ele é uma droga. O açúcar, a cafeína, aqui o café de vocês aqui, é uma droga como muitas outras drogas, muitas outras substâncias. Não podemos chamar de estimulante? Estimulante, como muitas drogas são estimulantes, mas que ela está inserida na nossa cultura e por isso ela é normalizada. E nós somos todos, vivemos numa sociedade onde praticamente todos são viciados em açúcar, né? A tecnologia ela está nesse nível também. Nós estamos vivendo uma interdependência dela que pode ser muito problemática. Mas por que não demonizar? Porque se você está passando por isso, né, de se ver ansioso no momento que você não tem acesso à tela, por exemplo, você tem que se questionar o que é que está acontecendo em você que te leva a isso. Né? Você não pode colocar culpa na droga. Então, Vini, a tela seria o resultado de algo que está dentro, a consequência, seria o resultado de algo que está dentro de você. Então, muitas vezes a sociedade tem colocado a culpa na tecnologia, no objeto, no caso do smartphone, mas ele é simplesmente uma válvula de escape. Isso, exato. Uma válvula de escape, né? Uma válvula de escape que a pessoa precisa se questionar o que é que precisa escapar por ali e o que é que, muitas vezes, acaba sendo encoberto, né? Através desse uso. Porque muitas vezes o comportamento de vício ele visa trazer uma restituição substituta para algo que não está sendo suprido e que internamente está sendo demandado. E a pessoa não percebe, ela não dá atenção às próprias demandas, aos próprios desejos, né? Mas, enfim, trazendo um blend aqui de tecnologia. O Steve Jobs dizia que as pessoas não sabiam o que elas queriam até que a gente mostrasse para elas. Eu acho que tem alguma verdade nisso. Tem. Ou talvez era simplesmente uma observação dele de como as pessoas... Claro, ele olhava acho que muito mais para a sociedade americana. E na época lá já se percebia essa coisa da atenção às telas, porque ele já tinha introduzido o computador, etc, etc. Mas será que tem um pouco dos dois aí? As pessoas não sabem até que você mostra algo novo, mas ele também observou provavelmente o comportamento das pessoas para dizer, olha, é o açúcar que você está querendo, ó, tó. Né? Eu acho que entra no ambiente, aí na linha de pensamento, me corrija, Vini, se eu estiver errado, obviamente, no caso da repetição, né? Como você bem fez a analogia de que a tecnologia, né, o uso do smartphone, no caso, ela acaba sendo no mesmo nível que o açúcar, como sendo uma droga. Então, quer dizer, aquela repetição vai trazendo com que aquela ansiedade seja satisfeita, aquele momento que a pessoa está vivendo seja satisfeito através daquele momento ali. Então, a repetição vai abastecendo ela e mantendo ela. Posso só me intrometer nesse ponto? Porque quando você fala da repetição, eu me lembrei da rolagem. Porque hoje as pessoas... Eu evito, porque eu já me peguei 1h30 fazendo isso aqui. Aí eu não me permito mais. O famoso doom scrolling, né? É absurdo. As pessoas realmente ficam aqui... E você não percebe o tempo passar. A gente não percebe. Mas a ideia das plataformas é você não perceber o tempo passar. Porque a tela, ele já ocupa toda a tela para você não ver a hora que você está na sua frente. Boa sacana. Boa sacana. E falando de repetição, né? Aí acho que a gente pode entrar já, pular um pouco para falar sobre o algoritmo, né? Sim. Que é um mecanismo que trabalha
essa tendência humana à repetição, né? E esse gosto que nós temos em repetir, né, certos comportamentos, introduzindo um mecanismo de aprendizado daquilo que ele percebe que está retendo sua atenção e trazendo aquilo, né, para que você se mantenha ali, né, fixado, né? Esse mecanismo, ele às vezes é tão, vocês me perdoem o peso da palavra, mas ele é tão perverso, né, que ele não permite que você assista muitas vezes o que você quer, né? Ele vai tentar, porque ele sabe que se você ficar meia hora assistindo vídeo de gatinho, você vai enjoar e vai parar de assistir. Então ele te mostra 5 vídeos de gatinho, depois ele vai mostrar um vídeo fritando um ovo, sabe? Mas se você pesquisou, não, eu quero assistir vídeo de gatinho, você assiste 5 e depois ele pula para vídeo de outro, porque ele sabe que você vai enjoar e que você vai parar e querer fazer outra coisa. Então ele já vai querer te propor uma outra coisa e outra coisa e outra coisa, né? Mas interessante, vocês comentando essas coisas, me vêm outras coisas à mente. Por exemplo, nas minhas aulas de violão, eu trocava ideia com o meu professor de que muitas músicas que se chamam os hits, elas têm as mesmas três ou quatro mesmos acordes. E ele ia tocando os mesmos acordes e mudando a música. E é a repetição que você está dizendo também. Então ela não acontece só, como bem disse o Vinícius, não é de agora isso, ela está desde sempre em todas as tecnologias. Eu gosto muito de falar sempre, tecnologia é o nosso conhecimento, não é computador, não é celular. Então é bacana quando o Vinícius trouxe isso também. O celular só foi introduzido para algo que já existia, tanto de comportamento quanto de açúcar. Eu acho que a questão aí é o mecanismo, né? O meio muda. O mecanismo chave, a árvore, né, ela já existia, né? Agora nós estamos nas ramificações dela, que no caso... Os meios, né? Então eu acho que a oferta, ela acaba... Parece que ela salta aos olhos, mas, por exemplo, nós, né, que somos da geração aí que acompanhou esse processo de transformação, nós sabemos que quantas coisas lá atrás a gente também fazia de forma repetitiva, né, e era estimulado a isso. Né? E, obviamente, com um aparelho onde a velocidade, né, Vini, que isso ocorre é maior, então o estímulo também a esse processo é maior. Né? Mas eu achei bom que você trouxe esse ponto, porque isso é realmente muito importante, né? A tecnologia, ela é essa manifestação do ser humano, né, sobre a Terra. O ser humano, ele é esse animal que não cabe em si mesmo, né? Ele precisa colocar coisas para fora. Né? Diferente dos outros seres que dividem aqui o planeta com a gente não se permite, né, simplesmente aproveitar essa experiência. A gente precisa criar coisas, né? E tem várias razões que a gente pode discutir aqui que vão levar nós a sermos esses seres tão formidáveis e trágicos, né, ao mesmo tempo. Mas a tecnologia, ela é isso, né? Começa lá atrás com a gente pegando um graveto para cutucar um formigueiro e está aqui hoje com a gente criando inteligências artificiais que estão próximas, se é que já não superaram o intelecto humano em alguma instância. Né? Sim. E isso tem um impacto, né, muito forte na gente, isso tem uma importância muito forte. Né? Isso faz parte da arte do ser humano, né? Ou seja, é a manifestação, bacana você dizendo isso, me corrija se eu estiver errado, mas eu entendo que a tecnologia não é uma manifestação diferente do que a arte, do que a dança, do que a música. Olha que coisa interessante. Exatamente. E, Vini, eu gostaria da gente tomar um rumo agora, que nós temos ouvido muito, principalmente com jovens, né, crianças, jovens, adolescentes, né? Várias matérias, né? Nós que somos pais aqui, várias matérias falando a respeito, da perda de foco. Tá? Então, de que maneira, nós aqui relatando aqui, nós vimos o quanto a tecnologia, se ela não for bem dosada na mente humana adulta, ela já tem o seu aspecto prejudicial, né? Agora, numa criança, né, quem está formando ali o seu intelecto, formando a sua mente, né, como a questão especificamente, tá, vamos falar especificamente, da falta da perda de foco, né, ocorre com o uso excessivo de
dessa tecnologia. Especificamente. Porque está se formando, né, na criança, no adolescente, né? O adulto ainda ele tenha, como o próprio barista colocou, eu não me permito estar lá 1h30. E a autocorreção. Né? Então, quer dizer, nós temos um auto-julgamento que nos impede de falar, puxa, eu vou ficar 1h30 aqui, não quero, não posso, tenho mais coisa para fazer. E numa criança, num adolescente, que não tem todo o tempo do mundo e fica lá. Então, ou pensa que tem. Ou pensa que tem. Então, como funciona na prática realmente, né, no ponto de vista ali da mente humana, essa questão da perda de foco para essa faixa etária? Acho que é importante a gente ver sim, porque o Vini colocou uma questão muito importante, que há uma geração que ela já veio inserida nesse contexto. Sim. Então, é normal, que para nós não é normal, creio que até para a geração do Vini não é normal, para as gerações que vieram pós a nossa, algumas coisas são normais. Mas nós sabemos, né, que isso já é comprovado cientificamente, a questão da perda de foco. Então, como que a gente, se realmente é dessa maneira, como que a gente pode blindar, né? Acho que vamos fazer uma utilidade pública agora, Expresso Bytes. Como que a gente pode blindar essa falta de foco e desviar o interesse, né? Coisas que vão realmente agregar, tipo uma atividade física, tipo estar com pessoas. Nós falamos bem a respeito de um mundo, né? Um mundo ali virtual, um mundo que eu crio aqui a partir do momento que eu estou numa tela. Né? Então, acho que seria interessante a gente estar falando um pouquinho a respeito, né? Olha, apesar da profundidade, né, dos elementos que você traz e que a gente poderia explorar, a resposta, na verdade, é muito simples. Como que você introduz para a criança um novo set de práticas? Através do exemplo. A criança, ela repete aquilo que ela vê, sabe? A criança, se você quer que seu filho leia, seu filho tem que ver você lendo, sabe? As crianças, elas vão repetir aqueles comportamentos que eles verem mesmo, sabe? E mesmo aqueles comportamentos que a criança abominar, ela vai, de alguma forma, absorver e reagir a eles, de alguma maneira. Então, existe no ser humano, né, e nessas questões da repetição, aquela questão da profecia autorrealizadora, né? Em que o esforço para não chegar em um resultado, às vezes, faz com que aquele resultado se manifeste. Né? Então, aquele pai que fala assim, pô, nunca vou ser aquilo que meu pai foi para mim, ele vai lá e faz tudo ao contrário e no final ele causa o mesmo resultado. Né? E isso é muito comum, mas muito. Assim, você nota-se, né, no trabalho clínico feridas que são transgeracionais, sabe? E que vão passando assim, nunca igual, mas resultando no mesmo machucado, no mesmo lugar. Mas nunca com o mesmo objeto, né? Enfim, acho que eu divaguei um pouco aqui. Mas a questão é essa, é exemplo, né? Você vai conseguir blindar uma criança hoje desse mundo? Não, a não ser que você vire Amish, vai viver, né, no... Um eremita, viver que eu não sei se é interessante também. Às vezes cause mais problemas. Às vezes eu cogito, sabe? Às vezes eu sou tomado por uma vontade ancestral de correr para o meio do mato e viver lá. Mas... Eu também, mas eu quero levar meu computador, pode? Não faz muito sentido. Tem Wi-Fi? Tem Wi-Fi? Faz muito sentido, né? Tem Starlink. Eu quero muito ir no meio do mato, mas tem Wi-Fi? Não, eu vou correr pro meio do mato, viver lá e vou levar apenas o meu celular, e bom, né? Então, nossa, gente, eu acho, olha, foi provincial essa abordagem que o Vinícius deu, que, gente, nada melhor do que exemplo. Você quer mudança? Mude você. Antes de exigir mudanças, né, nas pessoas, é preciso que eu mude. É muito, muito interessante essa questão aí. Tá bom, gente, vamos uma parada aqui rápido. A gente queria agradecer muito, né, o Vini por estar recebendo a gente nesse papo muito bacana. Com certeza, né, você está sendo impactado aí em casa da mesma maneira que nós aqui estamos sendo impactados com essa conversa, mas tão provincial, a respeito de tecnologia e dos impactos que ela traz para a vida do ser humano. Mas nós, quando visitamos alguém, isso é etiqueta, tá aí, educação. Sempre que você visita alguém, leve um presente. E o Expresso Bytes aqui atende a essa etiqueta. Então nós gostaríamos, barista, de presentear o Expresso Gift, né, o nosso amigo já Vini, né, com um presentinho, e agradecer desde já, né? Na impressão da imagem houve um atrito entre a inteligência real, a inteligência artificial e a tecnologia. Não saiu bem. Então, olha lá. Agora estou equipado. Então, o Vini, a partir de agora, ele já é um membro oficial. Não, mas esse aqui, ó. Olha, depois nós vamos tomar, muito bom esse café. Nós vamos tomar, já tomou? O Vini já é oficialmente um membro da comunidade Expresso Bytes, né? E já deu para ver que nós vamos ter que voltar muitas vezes. Essa é uma geleia, eu estive num restaurante muito bom. Não vou fazer propaganda que ainda não pagaram, mas brincadeira, muito boa a geleia. Mas é isso aí, Vini, obrigado aí mais uma vez por nos receber aqui, tá? Mas, voltando, né? Dá uma breve... Olha lá, ó. Isso...
Isso que é anfitrião, ó. Tá lavadinha, foi lavadinha. Isso que é previamente anfitrião, lavada. ó. Café, Então, né? para você que está aí, que nos acompanhou nesse primeiro episódio com o nosso psicólogo psicanalista Vinícius, segura aí que lá vem mais. Mas nesse episódio, você aí na sua casa e nós aqui encerramos com aquele nosso brinde. Valeu, gente! Aqui vem, Um abraço. todos têm que tocar. Obrigado Muito bem. e até a próxima. Nos segue aí e não esquece, comenta que vamos atender todas as solicitações, tá bom? Aquele abraço! You're simply